Тайное e неизведанное. Olá, meu nome é Mark Nazarova. Olha, nessa gravação vamos falar do desperdício, que é a América do Sul. Realmente, eu fico triste de ver um país tão grande, cheio de capacidade como o Brasil. Brasil é um gigante, mas infelizmente tem um povo que não tem o tamanho do Brasil. O povo brasileiro não tem aquele orgulho e aquela capacidade de sonhar mais alto. É um povo que brasileiro é um povo que vê pequeno, que sempre se vê escravo dos Estados Unidos, escravo da China, escravo da Rússia. Sempre tem que ver um dono por cima da sua cabeça. Mas o Brasil tem toda a capacidade de ser uma grande nação soberana, independente e rica. Se Brasil, tinha um povo diferente, político diferente, Brasil tem uma indústria gigantesca, tem uma capacidade produtiva gigantesca, tem uma agricultura que pode ser também gigantesca, tem recurso, tem petróleo, tem gás, tem tudo para ser autossuficiente, independente. Mas que está faltando no Brasil? Por que o Brasil passou esses últimos 100 anos chupando bola de todo mundo? Por que o Brasil nunca avançou para a sua independência, a sua soberania, para virar uma superpotência? O Lula estava certa. Não só o Brasil, mas todas as economias da América do Sul são interdependentes. E você vê agora o resultado na Venezuela. A crise na Venezuela está impactando e vai impactar também a economia do Brasil. No tempo, quando os países da América do Sul eram virados para a esquerda, Equador era à esquerda, a Argentina era à esquerda, o Brasil era à esquerda, todos esses países eram virados para a esquerda. Tinha aquele projeto da Unasul, o projeto que eu já falei de uma vez. O projeto da Unasul, que o cabo da senhora chamou de URSAL, na verdade é Unasul, União dos Países da América do Sul, onde os países da América do Sul formavam um bloco, não só um bloco militar para se proteger da influência estrangeira dos americanos e dos chineses, mas de toda a superpotência. Então o projeto Unasul, todos os países da América do Sul, a economia eram interligadas. O projeto era ligar a economia para formar um bloco forte. É uma estratégia geopolítica. Se todos os países da América do Sul são ligados, são unidos economicamente e militarmente, pela economia, pela potência militar, e com livre mercado entre cada país, e boa cooperação, isso significa que os países estrangeiros como os Estados Unidos, Europa e China não podem mais influenciar a economia, ou sugar os recursos, ou levar os recursos de graça. Porque o Brasil tem uma gigantesca indústria, agricultura, muito recurso, tem petróleo, mas tudo que o Brasil é produzido no Brasil, tudo que é tirado, os recursos que são tirados do Brasil, o brasileiro, o governo brasileiro não vê quase nada. O governo no Brasil não é como o governo da Rússia. O governo da Rússia é o acionista majoritário sobre grande parte dos recursos, a indústria militar, o gás, tudo o setor importante. O governo é o acionista majoritário, porque a Rússia pratica o estatismo. Então muitas dessas riquezas que são exploradas na Rússia permanecem no território e na economia da Rússia. E mesmo se a Rússia produz menos que o Brasil, mas os recursos e as riquezas continuam dentro da economia russa. Não, a divisa e as riquezas não vazam pelo estrangeiro. Mas no Brasil, tudo que é produzido no Brasil, 80% dessas riquezas vaza no bolso dos estrangeiros, lá de fora, dos Estados Unidos, da Europa, da China. E o brasileiro fica com 10, 20% para
para viver, para fazer economia, infraestrutura, orçamento do governo. Então não é um dinheiro suficiente. Pelo tamanho do Brasil, precisa um orçamento grande, precisa ganhar dinheiro para poder melhorar a infraestrutura, a saúde, a educação. Então o governo precisa de um orçamento, e o povo brasileiro precisa de mais que alguns bilhões. O Brasil precisa poder ficar com alguns trilhões, não alguns bilhões. Para não precisar apertar o orçamento, para não precisar cortar os gastos. Mas esse governo, agora que virou na direita, em vários países da América do Sul, os governos viraram na direita. A Equador, Chile, Argentina, tudo viraram na direita. Eles saíram do projeto Unasul. E quando esses países viraram na direita, saíram do projeto Unasul, no mesmo período, a Venezuela começou a piorar a crise na Venezuela. Porque no tempo, por exemplo, do Lula, no tempo antigo, o Brasil comprava petróleo da Venezuela. Comprava petróleo e gasolina barata da Venezuela. E em troca, o Brasil dava tudo que a Venezuela precisava. Medicina, alimento, exportava alimento, medicina, produto na Venezuela e em troca comprava petróleo e gasolina da Venezuela. Mas quando entrou o final do governo da Dilma Rousseff, o Brasil já estava naquela crise, e começou a parar de fazer parceria com a Venezuela. Começou a parar de comprar gasolina, petróleo da Venezuela e parar de exportar muitos alimentos e muitos produtos para a Venezuela. E a Venezuela começou a piorar. E não só o Brasil parou e cortou relação com a Venezuela, mas outros países da América do Sul. A Argentina também, que tinha virado à direita, a Colômbia parou de parceria, o Equador. Então, todos esses países que compravam gasolina e exportavam alimento para a Venezuela começou a parar de ter relação com a Venezuela. E Venezuela não tem indústria, não tem agricultura, como no Brasil. Depende da venda do petróleo e da gasolina. E quando apareceu o golpe da Dilma Rousseff, o Michel Temer completamente cortou as relações com a Venezuela. E Colômbia, Argentina, todo mundo cortou a relação com a Venezuela. Então a situação, a crise na Venezuela piorou, porque não tinha mais aquele mercado livre, né, entre os países irmãos, aquela parceria. Como os países vizinhos da Venezuela não compravam mais petróleo nem gasolina da Venezuela, a Venezuela também não tinha mais dinheiro para comprar comida e importar produtos do Brasil, da Colômbia. Então começou a piorar a situação na Venezuela. E nessa época ninguém pensou a formar o Grupo de Lima. Os países como Brasil, Colômbia, Chile, Argentina, Equador, Peru não se juntaram para discutir em 2013 a crise na Venezuela. Eles fizeram questão de ignorar a Venezuela. Brasil, desde apareceu o final do mandato da Dilma, quando apareceu o golpe, quando depois o Brasil virou para a direita, quando a Argentina virou para a direita, Equador virou para a direita, todos esses países ignoraram a Venezuela, fingir que não aconteceu nada. Então deixou a crise se agravar. E agora estamos em 2018, 2019, começar a formar o Grupo de Lima para discutir a crise na Venezuela. Depois que todo mundo abandonou a parceria com a Venezuela. Porque todo mundo abandonou o projeto Unasul. O projeto que o Lula fez. O único que não abandonou o Unasul é a Bolívia. A Bolívia que continua no Unasul. A Bolívia e a Venezuela, que não cortaram a relação. Mas a Bolívia não é um país que tem capacidade de ajudar a Venezuela. Então, todos os países abandonaram o projeto de Unasul e pararam de começar a fazer negócios, parceria econômica com a Venezuela. Então a Venezuela começou a não ter mais para que vender seu petróleo parceiro, a gasolina para o Brasil, a gasolina para petróleo para a Colômbia, para o Equador, todos esses países que compravam a gasolina e o petróleo da Venezuela e exportavam produtos para a Venezuela,
E por isso que na época do tempo de Lula, a Venezuela não faltava nem comida, nem medicina, nem nada. Porque o Brasil comprava gasolina e exportava comida e medicina e tudo para a Venezuela. Então o Brasil sustentava a necessidade de Venezuela em troca de gasolina e de petróleo. E o gasolina e petróleo do Brasil era muito mais barato também. Hein? Porque o Lula comprava lá da Venezuela e trocava por comida, alimenta, tudo que a Venezuela precisava. E a Colômbia fazia o mesmo, o Equador fazia o mesmo, Peru fazia o mesmo, a Argentina fazia o mesmo. A Venezuela até entrou no Mercosul, um certo período. Né? Então, tinha aquela parceria econômica e um país apoiava o outro. Né? O Brasil precisava de gasolina e em troca dava comida. Então, é assim que funciona. Todos os países da América do Sul, o mercado é proteger a economia um do outro. Mas quando o Brasil abandonou a Venezuela, começou em 2013 a crise, Equador, Peru, a Colômbia, todo mundo cortou a relação com a Venezuela e começou a sair da Unasul, piorou a situação da Venezuela. E ninguém foi lá para conversar da situação da Venezuela. Ninguém quis mais comprar a porcaria da gasolina da Venezuela. E ninguém mais quis exportar sua comida e seus alimentos para a Venezuela. E começou a faltar comida, faltar tudo. E a Venezuela começou a ficar sem dinheiro. Como a Venezuela não tem indústria, não tem agricultura, é totalmente dependente do petróleo, que eu sei que é uma besteira, mas infelizmente é assim. Então, o Brasil e os outros países ajudavam a manter a economia da Venezuela, como uma parceria econômica. Mas depois chegou a direita, todos os países passaram para a direita. Brasil passou para a direita, Equador passou para a direita, Argentina passou para a direita, todo mundo abandonou a Unasul, expulsaram também o Venezuela, isolaram a Venezuela, e a situação piorou. E agora vocês querem resolver, ninguém mais vai poder resolver a situação na Venezuela. Países como Brasil, Colômbia, Chile, fizeram um grupo de Lima para apoiar mais sanções contra a Venezuela, para prejudicar ainda mais a economia. O lugar de apoiar e de fazer mercado e de comprar gasolina, de exportar comida lá, todos os países se uniram para botar sanção, para prejudicar um país vizinho, para quebrar a Venezuela ainda mais. Então, meu amigo, agora você também vai ser prejudicado, a economia do Brasil também vai ser prejudicada, a economia dos outros países, porque o Lula estava certo, e a Unasul é o único caminho. Todos os países têm que se unir de uma forma econômica, se proteger economicamente das influências dos Estados Unidos, da China e dos outros países. Países da América do Sul têm que ter parceria econômica e proteger um ao outro da crise. Porque se um país entrar em crise, todos os países da América do Sul vão ser afetados. E o Lula estava certíssimo. E a Unasul era certa. Todos os países têm que se unir economicamente. Não pode isolar a Venezuela, não pode botar sanção na Venezuela, porque é um país vizinho, tem que trocar, tem que comprar gasolina, tem que vender comida lá, e a crise vai melhorar, vai acabar, mas tinha que fazer isso desde 2013. E se o Brasil parar de dar de graça todos esses recursos, tudo que o Brasil produz, vende, exporta, o petróleo do Brasil sai de graça para os estrangeiros. O brasileiro paga um valor absurdo, porque o brasileiro já vendeu 70% da Petrobras e o brasileiro tem que pagar o preço que os estrangeiros querem, porque o governo brasileiro não tem mais controle sobre os preços da Petrobras. O governo brasileiro não tem mais controle sobre os preços da Petrobras e o governo neoliberal do Bolsonaro está vendendo todas as refinarias, todos os postos de gasolina, tudo que sobrou da Petrobras. E os preços vão ficar absurdos, porque os estrangeiros vão, os novos donos do privado, fazem o preço que eles quiserem. E como o Brasil é um país que depende da gasolina, também para produzir, para exportar sua comida, para transportar dentro do país por caminhão a comida do norte a sul, porque o Brasil é um país grande, precisa da gasolina a um preço barato. Para o Brasil ficar produtivo, a gasolina deve estar barata. É por isso que o Lula, na época, comprava a gasolina da Venezuela. O Lula comprava a gasolina da Venezuela para compensar o preço do consumo no Brasil. E trocava por comida lá. E a Venezuela estava feliz.
o Brasil pode ser mais produtiva, porque se a gasolina é mais barata no Brasil, vai poder transportar dentro do país mais barato, e o alimento vai ficar mais barato, e a indústria vai poder produzir mais barato. E se o brasileiro realmente nacionalizar seus recursos importantes, para poder ter controle sobre as suas riquezas, se o governo brasileiro se tornar o acionista majoritário na indústria, no setor importante, o brasileiro teria mais lucro. Mais lucro na produção, mais lucro na indústria, mais lucro na venda de recursos naturais. E o brasileiro pode ser uma superpotência super rica. Pode ser mais poderoso que a Rússia. Praticando o mercado protegido com seus vizinhos, e preservando seus recursos. O Brasil pode vender seus recursos, mas o preço é justo. O governo brasileiro não pode ser neoliberal que vende tudo, não. Como Bolsonaro. Bolsonaro não é conservador, Bolsonaro não é patriótico, Bolsonaro é um neoliberal. Neoliberal é um partido de centro, nem é de direita de verdade. E o PT, a esquerda no Brasil é mais patriótico que a direita. Aliás, que é uma coisa muito esquisita, né? Porque a esquerda é mais nacionalista que o próprio direita que se diz que é nacionalista. É mentira, não sou conservador nem nacionalista. Neoliberal vende tudo. A preço de banana. Mas o governo, se tornar um acionista majoritário no setor importante, na indústria, pode ganhar mais dinheiro e vai ter mais orçamento para infraestrutura, para saúde, para educação. Mas o Brasil dá 80% de suas riquezas de graça. Tudo que é produzido e exportado do Brasil, o dinheiro vai no bolso dos estrangeiros. E o brasileiro e o governo ficar com 10%. Mas é um absurdo, porque o governo do Brasil deveria ficar pelo menos com 50% das riquezas.